Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância verbal e concordância nominal. Paramos na número 43, uma questão retirada de uma prova para oficial da Marinha, do ano de 2016, tá? Assinale a opção em que a concordância verbal está correta, obedecendo a norma padrão. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui a letra E, tá? Verbo transitivo indireto, o complemento vem através de uma preposição. Olha, aqui, ó, preposição, tá bom? Quando isso acontecer, o sujeito é indeterminado. O elemento sublinhado aqui é um objeto indireto e não concorda com o verbo. O verbo aqui no singular, tá? Então, a letra E é incorreta. O C é um índice de indeterminação do sujeito. A letra E, incorreta. Em questões, né, estruturas semelhantes que apresentam sujeito indeterminado, o verbo sempre fica no singular. Vamos agora à letra D. Existem diferentes soluções para o problema. Outro erro aqui, olha. O verbo existir deve estar no plural, recebendo a desinência M aqui, ó. A desinência número pessoal, tá? O verbo existir deve concordar com o sujeito, diferentes soluções, que está no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Opção D, incorreta. O que acontece na opção D é que sempre, né, batemos a seguinte regra, né? Verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Mas quando for o próprio verbo existir, ele vai para o plural, sofrendo a concordância verbal quando houver necessidade, tá? Então, a opção D, incorreta. Opção C, faz 3 anos que terminei a faculdade, tá? O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, é um verbo impessoal, não tem sujeito. Por isso, sempre fica no singular. Letra C, incorreta. E a letra B, tá? Vamos lá, letra B. Eram 10 horas, né? O verbo ser aqui, ele sempre deve concordar na indicação de horas com o numeral. O numeral está no plural, o verbo ser tem que estar no plural. Tá? Então, eram 10 horas quando decidiu ir embora. Opção B também incorreta. Então, pessoal, sobrou aqui, né, a letra A. Houve alguns problemas durante o curso, correto. O verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Número 43, letra A. Vamos agora, né, à questão número 44. A mesma banca, o mesmo cargo, tá? Vamos lá, né, para a mesma área, né, oficial da Marinha aí. Vamos lá. Em que opção a concordância verbal está correta? De acordo com a norma padrão. Então, vamos procurar a opção correta, tá legal? Bom, deixa eu ver aqui. A opção correta, vamos lá. Olha, vamos começar aqui com a letra E, tá? Tô fazendo agora, pessoal. Tá? Tô fazendo agora, vamos lá. Todos sabiam que havia de existir nas eleições maus candidatos. Olha, aqui eu tenho uma locução verbal, tá bom? Quem comanda a locução verbal é o verbo principal. O verbo principal é o verbo existir, tá? O verbo existir sofre, tá? Ele sofre flexões de número e pessoa, no caso, né? No caso aí da concordância, ele vai para o plural quando houver necessidade. Então, a locução, ela deveria estar no plural, tá? O verbo haver é o verbo auxiliar. Aqui ele não comanda nada. Quem comanda a locução é o verbo principal, que é o verbo existir. Se o verbo existir, ele não é impessoal, ele sofre flexão. Mas todos sabemos que a flexão, tá, de uma locução verbal ocorre somente através do verbo auxiliar.
Então, a frase correta ficaria: todos sabiam que haviam de existir nas eleições maus candidatos, tá? Maus candidatos, sujeito, haviam de existir. Em que lugar? Nas eleições. Opção E, incorreta. Vamos lá. Letra D. Naquele navio, à noite, tá? Hão de haver excelentes oficiais de serviço. Pessoal, locução incorreta. Quem manda na locução é o verbo haver, no sentido de existir. Quando isso acontecer, tá, pessoal? A locução fica toda no singular. Então, naquele navio, há de haver excelentes oficiais de serviço, tá? Então, a locução há de haver sempre no singular. Letra D, incorreta também, tá? Letra C, houveram muitas festas comemorativas com a presença do presidente. Pessoal, o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, sempre no singular, tá? Houve muitas festas comemorativas com a presença do presidente, tá? O verbo haver claramente está no sentido de existir ou acontecer. Então, ele deve ficar no singular, tá? É um verbo impessoal sem sujeito. Vamos lá. Letra C, incorreta, tá? Letra B. Vamos ver aqui. Não se ouve bem nos exercícios de ontem os candidatos do pelotão. O que significa? Qual é o significado do verbo haver na frase B? Não se ouve bem, ou seja, não se deram bem, não realizaram bem os exercícios, tá? Os candidatos do pelotão C. Então, não se ouve, não se deu bem. Então, o verbo haver não está no sentido de existir, tá? Então, ele tem sujeito, que está aqui, ó. Sujeito no plural, o verbo haver, no sentido de fazer bem uma atividade, se dar bem, efetuar corretamente, tá? Ele vai para o plural. Então, não se houveram bem nos exercícios de ontem os candidatos do pelotão C. O verbo haver não está no sentido de existir, então ele se flexiona aqui, indo para o plural para concordar aqui com o sujeito. Letra B também incorreta. Então, sobrou a letra A, né, pessoal? A letra A correta. Vamos marcar aqui e vamos olhar aqui a letra A. Ó. Os aspirantes haverão de estar esperando o comandante no paiol. Eu tenho uma locução aqui grande, né? Haverão de estar esperando. Quem comanda a locução é o verbo esperar aqui no gerúndio, tá, pessoal? Então, os verbos, né, auxiliares, principalmente o primeiro verbo aqui, ó, o verbo haver, ele é um verbo auxiliar, tá? O verbo esperar, ele não é impessoal. Então, como ele comanda a locução verbal, ela vai para o plural, porque o sujeito aqui, ó, está no plural, tá? Numa locução verbal, a flexão ela se faz através do verbo auxiliar, tá? Então, o verbo haver não é o verbo principal, não está no sentido de existir, então ele flexiona-se para concordar com o sujeito aqui, ó, os aspirantes. Então, a frase A está correta. Os aspirantes haverão de estar esperando o comandante no paiol. Número 44, letra A. Vamos agora à última questão, né, do vídeo. Vamos lá, 45, prova também militar, agora para sargento do Exército, né, de 2015. Vamos lá. Das frases a seguir, a única inteiramente de acordo com as regras de concordância verbal é a seguinte frase. Então, vamos atrás da opção correta, né? Vamos lá, fazendo agora também, tá? Letra A, a rede de coleta e de tratamento de esgoto, a rede, pessoal, olha aqui, ó. A rede, ela possui
o núcleo do sujeito está no singular, tá? Concordando aqui com o verbo, né? O verbo deveria também estar no singular. Letra A, incorreta. Letra B, na sala de aula, haver no sentido de existir deve ficar no singular, tá? Havia inúmeros quadros de artistas renomados. Letra B, incorreta. Letra C, ocorreram naquele mesmo ano acontecimentos extraordinários. Ora, quem é o sujeito da frase? Olha, acontecimentos extraordinários. Sujeito no plural, o verbo vai para o plural, olha. A frase apenas está invertida, né? Acontecimentos extraordinários ocorreram naquele mesmo ano. Então, né, a opção C está correta. Sujeito no plural, verbo no plural. Opção a se marcar é letra C. Porém, temos ainda duas questões para corrigir aqui. Vamos lá. Bom, pode trazer sérias consequências ao planeta a falta de cuidados com o ambiente. A falta, o núcleo do sujeito aqui, ó, está no singular. Falta pode trazer, tá? A locução verbal, tá? Somente o verbo auxiliar que sofre a flexão, tá? Então, ele deve ficar aqui no singular. O verbo principal é o verbo trazer. Então, a locução deve ficar assim. Pode trazer sérias consequências ao planeta a falta de cuidados com o ambiente. Tá? A falta de cuidados pode trazer. Opção D, também incorreta. E a opção E, pessoal, é muito fácil, né? O técnico e o presidente. Sujeito composto, né? O técnico e o presidente da empresa, ou seja, né? Chegaram, tá? Chegaram muito cedo ao local do acidente, tá? Sujeito composto aqui, o verbo deveria estar no plural, tá bom? Caso aqui, né? Caso eu quisesse somente concordar com um elemento, eu colocaria o verbo anteposto, colocaria o verbo antes do sujeito composto e concordaria com o mais próximo, né? Tá bom? Aí o elemento, né? O elemento que eu quisesse concordar, eu botava primeiro, tá certo? Por exemplo, se eu quisesse falar que primeiro chegou o técnico, eu colocaria chegou o técnico e o presidente da empresa. Ou então, chegou o presidente da empresa e o técnico, frisando mais ali a concordância, tá bom? Então, pessoal, a letra E também incorreta. Vamos lá, ó. O técnico e o presidente da empresa chegaram, né, pessoal? Letra E, incorreta, tá? Após o sujeito composto, o verbo deve estar no plural. Antes, ele concorda com o mais próximo ou então concorda com os dois. Então, pessoal, a opção correta na número 45 é a letra C.